Então, primeiro ano, vamos continuar nosso trabalho com gráficos. Agora vamos ver o gráfico de uma função. Então, vamos ver o gráfico primeiro para a função do primeiro grau. Muito bem. Primeiro, vamos ver qual é o formato dela, qual é a sua forma, formatação, a sua forma. Então, ela é deste formato aqui, a função do primeiro grau, ax mais b. Como assim ax mais b? Isso aqui é uma função? Não. Isso aqui é o formato de uma função. Ah, sim. Então quer dizer que isso não é uma função? Não. Isso é só a representação de uma função, onde a e b numa função serão os números. Então, a é o número que acompanha o x, aquele número que vem multiplicando o x, e b é o termo independente. Por exemplo, f de x é igual a 2x mais 5. Quem é o a? A igual a 2 e o b é igual a... O b igual a quanto? 5. Muito bem. Agora, você analisando esses números, você já tem alguma coisa do gráfico da função. Como analisando os números? Então, assim, o a é chamado de coeficiente angular. Lembra? Ângulo. E b é chamado de quê? Coeficiente linear. Lembra? Linear, linha, uma reta que passa em algum lugar, linha. Então, coeficiente angular e coeficiente linear. Muito bem, então vamos ver aqui. Gravado, o número que está junto com x é o a, e o número independente é chamado de b. O que está junto com x, que é o a, chamado coeficiente angular, e o que está junto com b é o coeficiente linear. Então vamos marcar isso e vamos ver para que serve. Vamos ver então o que representa o a e o b. Primeira coisa, a função do primeiro grau vai nos dar o gráfico uma reta. Quer dizer, isso aqui não é o gráfico, isso aqui é só o sistema cartesiano xy. Muito bem. Então nós vamos ter que uma função do primeiro grau vai dar uma reta. Então vamos supor uma reta desse tipo. Se a reta for desse tipo aqui, ó, ela tiver esse tipo de inclinação, ela é chamada de crescente. E se ela é crescente, ela tem o a positivo. Aquele número que vai junto com x, o coeficiente angular, que indica o ângulo da reta, é positivo. Então, um número positivo, nós usamos aquela lá, f de x igual a ax mais b. Quando esse a é positivo, ele dá uma reta deste tipo aqui. E se o a for negativo, ele vai fazer uma reta desse tipo, chamada, então, reta é uma função decrescente. E o que tem a decrescente? O a é negativo. A negativo. Então, só olhando o número aqui, eu já sei se a inclinação vai ser desse tipo ou desse tipo. Então, a primeira coisa a verificar seria a inclinação. Muito bem. Este ponto, onde a reta corta o eixo y, onde ela corta o eixo y, é o ponto B. É o valor numérico de B. Então, B indica onde a reta passa no eixo y, e A indica o tipo de inclinação. Se A positivo é crescente assim, se A negativo é decrescente assim. Vamos ver um exemplo. Vamos lá então, primeiro ano. Continuando. Então agora eu vou fazer uma função. F de x igual a
3x mais 1. Olhando essa função, já temos duas coisas que podemos definir. Primeiro, ela tem inclinação crescente desse formato, porque o número que acompanha x, o coeficiente angular, é positivo. Então, ela tem inclinação desse formato. Muito bem. E vai passar no eixo y no ponto 1, exatamente em y. Então, sabemos que ela vai fazer algo assim. Vamos fazer aqui rapidamente, no ponto 1, e ela vai passar desse formato, nessa forma assim. Como que eu vou conseguir saber se essa inclinação é assim, ou um pouco mais, ou um pouco menos? Buscando um segundo ponto. E como que a gente busca esse segundo ponto? Esse segundo ponto, você pode fazer vários deles, todos os pontos sairão na mesma reta. Então assim, ó, faz uma tabelinha, ó, que simples, uma tabelinha. Escreve x. Aqui você pode escrever x, mas se você quiser, você pode escrever y também, que vai ser para o eixo y. Então, em vez de f de x, eu posso colocar y aqui? Pode, mas pode colocar f de x, tanto faz. Então, vou colocar y. E aí você dá valores aleatórios. Aleatórios é o quê? Chutado, o valor que você quiser para x. Então, eu vou colocar aqui dois valores para x. Vou colocar 1 e 2, coloquei esses dois valores para x. X eu posso dar valores independentes, por isso é chamado variável independente. Então posso dar valor qualquer. Y não, y vai assumir o valor conforme o valor de x. Como é que é? Se eu tenho x que vale 1, eu coloco 1 no lugar do x. Já vimos lá no valor numérico da função. O que eu faço? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então aqui eu tenho um ponto, onde x é 1, y é 4. E agora, pega um outro ponto. Qual ponto? Quando o x for 2. 3 vezes 2, 6 mais 1, y vale 7. Muito bem. Então, vou apagar essa linha aqui e vamos projetar este valor aqui. Então, muito bem. Eu sei que vai passar neste ponto. Por quê? Porque isso aqui é 1. Então, este número aqui indica onde passa no eixo y. Agora vamos pegar o segundo ponto. Quando x é 1, y é 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar lá em cima 4. 1, 4. 1, 4. A coordenada 1, 4 que nós acabamos de calcular. Se eu pegar o valor 2, ele vai dar muito alto aqui, vai dar fora. Então seria 4, 5, 6, 7. Daria aqui assim o 2. Mas se a gente observar, mesmo que esteja fora do padrão ali, aqui eu já tenho, bem fácil. Traçando a reta em verde aqui, eu vou ter aqui. Aqui está a reta da função. Aí você não interrompe, ela vai passar exatamente naquele ponto lá, que é o ponto 7. Só que você projeta ela contínua, não para no ponto. Faz assim, quer dizer que ela continua, ela passa do ponto e continua indefinidamente. Então aqui eu tenho o gráfico dessa função. Assim que a gente constrói o gráfico de uma função. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pegar mais um exemplo ali e vamos fazer também. Vamos lá, esse outro exemplo. Então, o que temos aqui? Aí está a função. F de x igual a menos 2x mais 2. Então, de cara eu já sei duas coisas. Olhando aqui e olhando aqui. Eu sei que esse é negativo o número que está com x. Então, a inclinação dela é decrescente, desse formato. E esta linha, este número aqui, 2, é onde vai passar em y. Então, vamos fazer aqui uma reta, rapidamente aqui. Vai passar em y no ponto 1, 2. Pronto, vamos fazer aqui. Ela vai passar aqui, já sei um ponto. Eu preciso fazer o quê? Mais um ponto. Só isso, só. Preciso fazer aqueles todos pontos, todos? Não. Então, vamos fazer aqui a nossa tabelinha, x, y, só precisa um ponto? Sim. Eu vou colocar aqui 3 pontos, 0, 1 e 2. Quando eu fizer
x0 menos 2 vezes 0, opa, menos 2 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. É o próprio ponto aqui, ó, 0, 2, 0, 2. 1, quando x é 1, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Então, eu tenho ponto 1 para x, 0 para y. O ponto é aqui. Nós já vimos, quando 1 é 0, dá no outro eixo. Y é 0, dá no eixo x. X é 0, dá no eixo y. Muito bem, aqui já poderia passar a reta, não preciso mais pontos. Vamos fazer mais esse para confirmar, ver se é isso mesmo, que esse terceiro ponto também vai estar na reta. Quando x é 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, tem que estar com essas regrinhas de sinais em dia. Vou gravar um vídeo aí de regra de sinal, de mais uma outra coisa aí que eu estou vendo que ainda tem dúvida. Vocês dão uma olhadinha depois, é 5 minutos, 10 minutos no máximo, é um videozinho rápido. Então, vou marcar esse ponto. Quando o x é 2, o 2. Quando o x é 2, y é menos 2, menos 1, menos 2. Aí eu vou seguir aqui até o 2. Pronto, aqui está o ponto. Bom, esses 3 pontos têm que estar na mesma reta, senão está errado algum cálculo. Para ser função do primeiro grau, os pontos têm que estar na mesma reta. Então aqui já bem visível que eles estão na mesma reta. Então eu traço assim, ó, contínua, continua, não para no ponto. Não é um segmento de reta, é uma reta. A reta é infinita. Então, você, como se ela continuasse indefinidamente os dois lados. Então, temos aqui, ó, decrescente por igual negativo e passa no ponto 2. Então, agora, vamos fazer os gráficos. Cuidado com a cacofonia aí, né? Gráficozinho ou gráficozão, cuidado com a cacofonia. E vamos fazer as tarefinhas que tem aí, tá ok? Muito bem.